em Piracicaba, o doutor Ricardo Manuel Castro, promotor de justiça em Cabeceiras, na HM Cabeceiras. Eu saúdo a todos e já adianto também que, como o evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, nós temos que obedecer rigorosamente os horários, o tempo disponível para cada apresentação. Então, só gostaria de lembrá-los, então, para que a gente consiga nos ater aos horários. Então, vou dar a palavra para o doutor Eduardo, para começar. Por favor. Senhoras e senhores, componentes da mesa, muito boa tarde. Primeiramente, quero registrar meus agradecimentos à colega Sandra, e ao mesmo tempo que a parabenizo e toda a equipe aqui da PR3 pela realização do evento. E como a gente tem pouco tempo, foi pedido que fosse breve, eu prefiro não fazer a apresentação em PowerPoint, que são muitos slides, a gente pode fazer em uma outra oportunidade sem nenhum problema. Eu prefiro aqui conversar com vocês rapidamente, e entrando direto no assunto, sobre aquilo que temos feito com relação à crise hídrica e aquilo que, na verdade, nos inquieta. Então, são esses dois pontos. Vou apresentar alguns dados rapidamente, que aqueles que são acostumados à literatura sobre o meio ambiente no mundo inteiro devem conhecer, mas é só para ilustrar. Esgoto in natura em rios e lagos. 90% das águas residuais do terceiro mundo estão assim. Paquistão, menos de 25% da população com acesso à água limpa. 75% dos rios e lagos na Índia estão poluídos. O rio Yamuna está clinicamente morto. O rio Ganges, que como sabem é um rio sagrado, é um esgoto a céu aberto. As águas do aquífero Mantan, fonte de água doce para israelenses e palestinos, recebem o esgoto de mais de 2 milhões de pessoas. Apenas 5 dos 55 principais rios da Europa podem ser considerados puros. 40% dos rios e lagos dos Estados Unidos são tidos como perigosos para pescar, nadar ou beber. Esses dados ilustram, ou pelo menos sinalizam, que há uma crise global de água. E é isso que eu quero falar. E é isso que tem chamado a minha atenção. Há uma crise global de água. E nesse momento há uma crise de água no Brasil. O que nos inquieta, o que chama a atenção, é porque o problema não é agendado. Então, quando o painel fala em informação e democracia, e esse tem sido o norte da atuação do Ministério Federal com relação a isso, o que mais nos inquieta, e a pergunta que devemos fazer uns para os outros, é por que no Brasil não se agenda na sociedade civil e nem no poder público, nem no mundo corporativo, a questão da água? Será porque esse problema não existe? Será, senhoras e senhores, que estamos falando de seca no Brasil pela primeira vez? Ou será que podemos varrer o Nordeste brasileiro do nosso mapa? Será que podemos varrer o Rio São Francisco do nosso mapa? Transposição é palavra que os brasileiros nunca ouviram antes. Ao contrário, né? A gente aprende quase que por osmose, por transposição, que a gente vai ouvindo a vida toda, em relação ao São Francisco. O que eu quero dizer com isso é que talvez a grande inquietação que devemos ter nesse momento, né, podemos discutir alternativas, podemos discutir soluções, podemos discutir se devemos ensinar o povo brasileiro nos mais distantes, nos mais longínquos rincões, a, por exemplo, captar água da chuva. Os senhores devem saber também que isso já é uma técnica usada na Índia e com muito sucesso. Não sei se seria o caso de começar a propor, por exemplo, dessalinização da água do mar, outro processo que é largamente usado no mundo, embora com seus inconvenientes. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente pode vir aqui, propor alternativa, discutir com o governo, discutir custos, né? Porque, como sabem, por exemplo, dessalinizar a água do mar é um processo que, se feito em escala, é muito custoso. O Catar já faz isso, mas vejam bem, o Brasil teria, se fosse fazer esse processo, como o Brasil é dependente da energia hidrelétrica, o Brasil teria que gastar água para produzir água. Então seria também um momento de nós discutirmos mudar, ou pelo menos alternar nossas matrizes energéticas, para ficarmos menos dependentes da água para produzir energia. Então tudo isso poderia ser colocado. Mas na minha exposição, aquilo que eu acho de mais importante nesse momento
é que nós pensemos exatamente por que no Brasil não se fala sobre o problema da água. O que estamos fazendo aqui hoje, embora uma iniciativa louvável, mas na verdade é uma iniciativa que é isolada. Vou te contar uma experiência pessoal que estou vivendo. Em maio deste ano, o MPF propôs em Campos uma ação civil pública contra a transposição do Rio Jaguari e, consequentemente, do Rio Paraíba do Sul. Essa ACP foi proposta nos seguintes moldes. Eu acho que é uma grande chance de a gente conversar, para você saber exatamente o que aconteceu, para que se propusesse essa ACP. Em 2008, o governo de São Paulo já falava em transposição. E nós, então, fizemos uma recomendação ao governo de São Paulo para que ele não fizesse nenhuma obra de transposição, nenhuma obra, sem que antes fossem ouvidas as populações do estado de Minas Gerais e do estado do Rio de Janeiro. Por uma razão muito simples. A transposição altera a bacia hidrográfica e de maneira irreversível. É uma obra impactante, é uma obra de sérias e drásticas consequências. Então, o que nós queríamos, colegas, por falar em informação, e o que nós queremos, por falar em informação, nós queremos que o Brasil pare de tomar decisões impactantes a portas fechadas. A nossa intenção é democratizar os processos de licenciamento, é democratizar as discussões sobre medidas que causam impacto em todos nós. Não há democracia possível, ou não há democracia alguma, se uma decisão tão drástica quanto a transposição, ainda que visando resolver um problema emergencial, mas ela não é uma medida emergencial, é uma medida de cunho definitivo, irreversível. Então a nossa luta, e por isso talvez essa oportunidade aqui está falando sobre informação, sobre gestão democrática, não é exatamente para que não haja transposição, até porque nós não somos técnicos. A luta, na verdade, do MPF é para que os estados envolvidos e para que o governo de São Paulo, em especial, não faça a transposição antes de realizar estudos os mais profundos sobre os impactos. Decisões ambientais, de modo geral, têm que ser decisões sustentáveis. E sustentável é uma decisão que leve em consideração o que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos. Porque se o presidente da ANA diz que a transposição é viável, pensem bem, faz a transposição hoje, talvez daqui a 30 anos ou 40 anos, nem o presidente da ANA, nem eu estaremos aqui para medir as consequências. E isso é que é respeitar as futuras gerações. Para tirar essa conversa de futura geração do papel, para tirar essa conversa de futura geração do texto constitucional, é necessário que nós realmente democratizemos essas discussões. Recentemente, a ANA autorizou a diminuição da vazão. Foi a resolução 1308, agora prorrogada. Ela fez isso como? Após a propositura da ACP, ela reuniu-se, paz, meus senhores, eu propus a ACP temendo um conflito virtual ou concreto entre Minas, São Paulo e Rio. Pois bem, eu me assustei quando fiquei sabendo que uma reunião feita, não sei aonde, não sei quem, entre o órgão ambiental de Minas e do São Paulo, e o de Rio, e o do Rio, resultou nessa resolução. Então, segundo consta, houve, abram aspas, um acordo, fecham aspas, entre os governos. Algum de vocês participou disso? Não. De algum modo? Porque é claro que aqui eu não estou querendo reativar a democracia grega, nós nos reunimos na Praça da Sé, onde quer que seja, e vamos votar sim ou não. Não é isso. Mas nós temos representantes para isso. Então, esses assuntos têm que ser tratados dessa forma. Há segmentos organizados que têm que ser ouvidos. O Rio Paraíba do Sul, para vocês terem ideia, ele alimenta, de alguma maneira, direta ou indiretamente, 20 milhões de pessoas. São 20 milhões de pessoas nos estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então não é possível que uma decisão que vai afetar 20 milhões de pessoas seja tomada nem por um estado, não é por um estado, seja tomada por meia dúzia de pessoas a portas fechadas. Então esse é o cerne da nossa atuação em relação à transposição. Digo mais, isso não é novo no Brasil. Em 2003 houve um acidente em Cataguases, Minas Gerais, do qual eu fui procurador que conduziu o processo. Eu estava chegando, tomando posse naquele ano, e fomos surpreendidos, fomos agraciados com um acidente. É tido como o maior acidente em águas doces do mundo. Uma fábrica que inicialmente era da Matarazzo,
é da Matarazzo, tanto que a Condessa Maria Pia integra o processo no seu polo passivo, né? É da Matarazzo. A Matarazzo implantou essa fábrica lá, eu te pergunto, 2003, já tinha, passando 92 e a ECO, o Brasil já tinha assinado o protocolo de Kyoto, né? 97, já tinha aderido em 2005, mas em 2003, já com tudo isso, já com a legislação ambiental em vigor, né, ainda era possível ver-se em Cataguases, Minas Gerais, um depósito de lixívia a céu aberto do qual ninguém cuidava. Ficou lá durante 12 anos. Ninguém se importou, ninguém se interessou, ninguém agendou. E a partir daí, eu fico me perguntando, e essa é a pergunta que eu me faço até hoje, como foi possível? Eu acho que nós aqui devemos nos perguntar, repetindo, falar sobre alternativas sim, mas devemos nos perguntar como é possível que em pleno século XXI o Brasil ainda não tenha agendado seriamente a questão ambiental e dentro dela a questão da água. Isso. Mais especificamente. Temos sustentado que os americanos recentemente transformaram a água numa questão de segurança nacional e passaram a proteger o seu sistema aquático. O Brasil reluta em fazer isso. Quando nós propusemos a ação, o que nós percebemos? Há um desconforto governamental, há um desconforto do poder público em assumir que estamos passando por uma crise. Há um tabu em relação à palavra racionamento, né? Para quem aqui tem alguma formação sociológica, eu acho que a resposta para isso é que nós temos uma representação social que construímos ao longo da nossa história como povo acerca da água, que eu chamo de viés da abundância. De algum modo, nós representamos, nós temos a imagem de que a água no Brasil é abundante. Nós temos a crença, entendeu, que deve ser arraigada e construída, né, através dos anos, talvez por sermos um povo marítimo, ribeirinho, de outra forma. De alguma maneira, nós brasileiros temos a representação social, temos a crença de que a água é um bem abundante, de que a água não vai acabar, de que a água não pode ficar escassa. E essa crença, ela perpassa políticos, perpassa empresários, perpassa o cidadão comum. Então talvez seja o momento de nós mudarmos essa crença, o momento de trabalhar para que essa crença seja desconstruída, porque enquanto isso não acontecer, a gente vai ver os governos falando, mas não agindo. Se você não alterar a crença, você não altera o comportamento que é informado e orientado pela crença. E isso é importante. Eu vou já me encaminhar para o final, porque eu sei que o tempo está ficando curto, mas eu quero deixar a seguinte mensagem para vocês. A minha preocupação central, eu preciso dizer isso, procurador da República não é procurador da República, não sou procurador da República de Campos ou do Rio. Eu estou no Rio, eu sou procurador da República. Da República. E no sentido mesmo de res pública, de bem comum. Então lá de Campos, eu estou plenamente preocupado com o que ocorre aqui. Assim como eu sei ocorre o contrário. Porque talvez as inserções midiáticas deixem de parecer o contrário. Mas obviamente que não. É exatamente isso. Nós somos representantes, ou somos o Ministério Público Federal, em qualquer canto do país. Então, essa questão da transposição, a nossa intenção é muito mais que se discuta. Só vou ilustrar com um caso. Recentemente eu assisti a uma conferência do Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, e um ativista ambiental. Sem discutir aqui as orientações políticas de cada um, mas o Al Gore tem pelo menos o mérito de ter recebido, inclusive, um Nobel da Paz. Então ele dizia o seguinte, ele que se bate muito pela mudança climática, ele dizia com satisfação, o povo americano, 63% deles já acreditam que a mudança climática, né, que o aquecimento global é provocado por atividades humanas. 63%. O que significa que está se mudando a crença. Será? Por quê? Segundo o Al Gore, esse mesmo povo, quando perguntado o que gostaria que fosse feito primeiro pelo Congresso americano e pelo presidente, numa lista de 50 itens, né, colocou ações contra a mudança climática em último lugar. Declara que, sabe assim, 60% diz, bom, eu acredito que de alguma maneira a atividade humana está mudando e alterando o clima do planeta, mas eu não quero que o presidente faça nada. Essa é a resposta.
E o Ogó, nesse dia, disse algo que eu considero muito inspirador. Ele disse: é preciso que tenhamos um senso de urgência. É preciso construir esse novo sentido, que é o sentido da urgência. A questão climática, e em especial a questão da água, não pode mais esperar. Não pode ficar ao influxo de orientações partidárias. Tem que se transformar em questão de Estado e não questão de governo. Porque uma questão de Estado, como é fundamental, ela ultrapassa os apetites partidários. Então fica aqui o recado: que tenhamos e construamos esse senso de urgência em relação à água, para que o ano que vem não tenhamos uma outra crise no Cantareira. Muito obrigado, senhor.